Capítulo 4. Max. Passaram-se alguns meses, desde a aventurosa manhã em que o sombrio solar de Santa Maria recebera de retorno, reencarnada na pessoa de Pamela, a bênção inestimável da presença da sua antiga senhora. Durante os primeiros dias, a novel proprietária mantivera-se recolhida, absorta na leitura das recomendações constantes do testamento que a tornara possuidora da fazenda, e particularmente do diário íntimo do comendador, onde importantes segredos de família e revelações de suma gravidade foram escritos propositadamente para ela, a orientá-la para sucessos futuros. Com a sucessão dos dias, porém, visível transformação operava-se, não só no interior da velha residência, mas até mesmo na mais afastada área de plantio. Dizia que as velhas dependências despertaram para nova fase de utilizações, depois do letárgico pesadelo que durara cerca de 60 longos anos. E conquanto conservasse carinhosamente as relíquias tradicionais da família, como baixelas, mobiliário de estilo, coleções de arte, câmaras e gabinetes preferidos, e principalmente os objetos de uso pertencentes à bela Esmeralda, Pamela imprimira em tudo o cunho encantador da sua própria personalidade, afastando tanto quanto possível as lembranças amargurosas do nefasto pretérito, as inspirações do seu idealismo espírita evangélico, assim despertando sugestões sadias e renovadoras para um presente sereno e um futuro promissor. Compreendendo outro sim, as probabilidades da enorme área agrícola que lhe viera às mãos, e como espírita, a grave responsabilidade que assumira perante as divinas leis, ao ser empossada de tão grandes riquezas, concordou com a própria consciência em prestar de boa mente ao Senhor o testemunho das mesmas, como também prestara o da pobreza, na qual nascera e vivera até ali. Orou, portanto, elevando-se em comunhão plena com seus guias espirituais, ao Todo-Poderoso Criador, suplicando inspirações e ensejos de bem aplicar, no seio da sociedade, como na intimidade do lar, o empréstimo que o céu lhe fazia, tornando-a depositária da fortuna dos antigos barbedos. Comovidos e atentos, aqueles lúcidos obreiros da vinha celeste não lhe recusaram a mercê, pois que haviam sincera nos propósitos, entrando todos a lhe perscrutar as possibilidades e tendências aproveitáveis para o caso, visando a sagrada programação de intuições, e a mim mesmo incumbindo de uma vigilância direta e permanente, a fim de lhe facilitar os nobres anelos, sem todavia interferir no seu livre-arbítrio, desmerecendo-lhe os méritos que pudesse adquirir, segundo as normas por que se conduzisse na sublima peleja. Dispus-me então a observá-la, valendo-me da autoridade de que for investido, examinando seus atos, perscrutando-lhe os pensamentos e intenções. A essas discretamente incentivando-se as percebia razoáveis, através de fugazes intuições, ou advertindo-a sob o mesmo sutil processo, não raro também durante sonhos inteligentes, se porventura se deixava arrastar pelos impulsos generosos, mas pouco comedidos e prudentes, do seu temperamento franco e confiante em excesso, pois que Pamela possuía coração simples e angelical, incapaz de ações menos sinceras, tornando-se credora por isso mesmo do incentivo que lhe concedíamos. Assim foi que havia em conferência com seu administrador e demais auxiliares responsáveis, discutindo a necessidade de substituir os métodos agrários empregados nos serviços da fazenda por antiquados e ineficientes, por outros mais modernos, harmonizados com as necessidades impostas pelo progresso. Isso a fim de que o patrimônio de Santa Maria viesse a consolidar agora a tradição de lavoura fecunda e celeiro rico e abençoado que fora noutros tempos. Será urgente, sugeria, surpreendendo pelo acerto dos conceitos, ela que ainda ontem vivera a existência penosa de uma grande cidade, onde jamais se cogita de assuntos agrícolas, senão a hora do almoço ou do jantar, quando escasseiam hortaliças.
Será urgente transformarmos nossos campos em messes abençoadas, onde o Senhor Jesus gostaria de demorar seu divino olhar, louvando nossos esforços por produzirmos abundância de produtos para quantos nos cercam. Não me seduzem lucros excessivos, cobiçando para mim mesma vida faustosa e pródiga, ao embalo dos prazeres mundanos. Ao contrário, não conservo ambições de ampliar os haveres deixados pelo Sr. Barbedo, senão no sentido de conservar o suficiente para desenvolver um programa humanitário e fraternal, junto dos que trabalham e sofrem dentro da sociedade, os quais não podemos desprezar, segundo os princípios filosóficos e religiosos que esposo, e as recomendações do mesmo Senhor Barbedo, lavradas em testamento, as quais ele próprio receberia do nobre espírito de sua filha, com quem se comunicava, segundo afirma em seu diário íntimo, frequentemente por via mediúnica. Aprovo os seus projetos, minha senhora, honrosos e humanitários, dignos de uma descendente de Barbedo. Estou a seu inteiro dispor, ansioso por emprestar minha colaboração ao programa estabelecido. Como pretende, porém, iniciar, adveio o capitão Inácio, admirando as disposições varonis da corajosa jovem. Bem, principiaremos a renovadora peleja, demolindo os miseráveis casebres em que residem esses pobres colonos, e que datam ainda dos tempos do comendador. Tomaremos a inadiável medida de construir novas habitações, pequenas residências mais confortáveis e higiênicas, capazes de extirpar os complexos de humilhação e inferioridade que se observam nesses infelizes trabalhadores agrícolas, tão abandonados sempre do amparo que lhes é devido pelos valorosos proprietários. Eu me sentirei humilhada e contrafeita perante minha própria consciência, capitão Inácio, residindo nesse solar esplêndido, enquanto os obreiros das minhas searais sofrerem insolúveis penúrias, naqueles tugúrios de miséria e opróbrio, que acolá distingo estigmatizando nossos campos tão formosos, na sua exuberância produtiva, com seus vultos desoladores evidenciando desconforto e abandono. Sim, aplicaremos leis humanitárias e protetoras ao trabalhador de nossas eiras. Facultaremos amparo social às suas famílias, educação conveniente a ele próprio como aos seus familiares, reformando tanto quanto possível o seu primitivo modo de existência, a fim de que se sinta confiante e esperançado nas ardentes lides campestres, despreocupado da deserção para os grandes centros industriais, abandonando a lavoura que necessariamente se ressentiria, decrescendo com tal abandono. Vejo que alimenta ideias avançadas no plano social, minha senhora, e felicito-me por partilhar das mesmas. Percebo que se inspira com efeito em diretrizes modernas e muito democráticas, o que equivale a dizer humanitárias e fraternais. Compreendo por isso mesmo que muito há a realizar-se em Santa Maria, e para a eficiência de tal programação, sugiro a presença urgente de um técnico consciente e experimentado. Pamela sorriu pensativa, alongando as irradiações mentais para muito distante do gabinete, onde a conferência se realizava, mesmo para muito longe de Santa Maria, e respondeu suavemente enternecida. Sim, capitão Inácio, há urgência de um técnico, e prefiro que seja europeu. Havemos de mandá-lo vir da Suíça. E Max Niemeyer chegou finalmente a Santa Maria, por um apoteótico entardecer do mês de abril, quando os aromas festivos dos jardins engalanavam os ares com a ardência das suas manifestações. Somente então foi ele informado de quem realmente requisitara suas experiências de agrônomo para a rica mansão, uma vez que, temendo ferir-lhe as possíveis suscetibilidades, Pamela incumbira aqueles auxiliares das providências para sua vinda para o Brasil, tal como sabia ser o seu mais ardente desejo, preferindo, porém, manter-se em plano discreto. Confessou-se encantado e feliz o jovem europeu, conquanto surpreendido,
e ao se abraçarem efusivamente, risonhos e felizes, quais ternos amantes separados desde muito, ambos intimamente se confessaram que a comoção de que se sentiam possuídos era algo de mais vivo e enternecedor do que seria de esperar. Nenhuma sombra de dificuldade para o entendimento linguístico, que se fazia indispensável, viera arrefecer a satisfação de que se sentiam invadidos. Entenderam-se em Esperanto magnificamente, agora que pessoalmente se conheciam, como antes através da correspondência epistolar e da literatura. E capitão Inácio, amigo do progresso, e cioso da boa figura que se prometera apresentar por toda parte, por uma ética toda pessoal que entendera desenvolver, bem cedo fez de Max um dileto amigo, pois a amabilidade de Pamela, que começara a guiá-lo pelos meandros sutis e futurosos do precioso idioma, permitiu-lhe palestras e entendimentos muito úteis e interessantes com o jovem suíço, para as operosidades que se faziam mister na fazenda. A vida então começou a decorrer ativa e febrilmente em Santa Maria. Max era culto, inteligente, desambicioso, dinâmico. Disse haver acumulado na própria personalidade os séculos de experiências, que são o mais eficiente patrimônio dos povos europeus. Aos mais delicados impasses, atendia com facilidade e acerto. Os mais complexos problemas que se lhe antepunham na sua nova carreira, solucionava-os com prudência e eficiência, dignas de menção. Em Santa Maria sentiu-se como em seus aprazíveis cantões, ou em seus exuberantes vales. Era-lhe tudo familiar e grato ao coração. Amava aqueles sítios, percorria-os, sorridente e simpatizado, a cavalo ou a pé, a pele muito branca a crestar-se ao sol rigoroso, os olhos muito azuis e muito ternos, quase os de um adolescente, protegidos contra a inclemência da luz por grandes óculos escuros, dos quais se fizera inseparável. Renovou a propriedade rápida e eficientemente, remodelou práticas antiquadas, reeducou antigos hábitos, ampliou programas, dedicando-se a um labor incansável em cada detalhe das realizações apresentadas, demonstrando aquele padrão inconfundível do idealista lógico e construtivo, empenhando-se no trabalho exaustivo com devotamento intraduzível, como alguém que reencarnasse desejando a própria consciência, como a divina legislação, testemunhar disposições novas, para novas inadiáveis resoluções, assim ressarcindo graves distúrbios de um passado espiritual remoto, deslizes de etapas encarnatórias, só reparáveis através dos testemunhos árduos, de operosidades conscienciosas e honestas. Pamela, que era espírita culta e lúcida, familiarizada com os segredos da doutrina excelsa, que tudo explica e desvenda em torno da alma humana e seus destinos, e ao demais, esclarecida sua mente vigorosa por jatos de intuições inconfundíveis, talvez mesmo reminiscências do passado, por ambos vivido em existências pretéritas, compreendia-o plenamente, ao vê-lo grave e sóbrio em todas as atitudes, dedicado à fazenda sem outras ambições, senão desejo de bem servir, fazendo brilhante jus, portanto, ao salário que percebia. Ela amava-o profunda, ternamente, nele reconhecendo a sublime realização das suas aspirações de moça. Mas o jovem Niemeyer, amável e perfeito cavalheiro, que lhe escrevera outrora da velha e nostálgica Zurique, tão doces epístolas em Esperanto, buriladas de encantadoras insinuações amorosas, esperançado em porvir risonho, agora que se transportara para seu lado, como tanto parecera desejar, mantinha-se irritantemente discreto, aliado dos antigos sonhos, não deixando jamais transparecer suas impressões ao avistá-la, tal se houvera decepcionado ao conhecê-la pessoalmente, e assim acontecera realmente, sentia-se diminuído, rodeando-se de incômodos complexos, pela ver tão altamente colocada na sociedade, senhora de enormes cabedais, que não sabia sequer avaliar no seu justo valor.
Outrora, lendo as doçurosas expressões de reconforto que periodicamente lhe enviara para a Suíça, apegara-se ao desejo de se expatriar para o Brasil, animado, porventura ainda mais, pela certeza de que em sua personalidade superior encontraria o ideal de amor que lhe convinha, a ele que se reconhecia insatisfeito, incompreendido nas próprias aspirações sentimentais. Então, jubiloso, supunha a modesta professora se desdobrar em labores, como ele mesmo, digna heroicamente pela própria manutenção. Eis, porém, que encontrava na posse de cabedais imensos, rica, incensada por uma corte de bajuladores, enquanto ele próprio não passava de um operário seu, servidor de suas vastas propriedades. Sob quais direitos a ela confessaria os sentimentos que lhe abrasavam o coração, onde o valor suficiente para lhe recordar os castos anseios de amor, os sonhos de um futuro encantador, expressos nas missivas com que se correspondiam em Esperanto, solicitar-lhe a mão para a realização dos esponsais. Certamente que todo o seu ser não almejava, senão por uma hora sacrossanta, em que a pudesse estreitar contra o coração abrasado, a ela vinculado pelos róseos laços do matrimônio. De certo que sua alma elegera convictamente, certificando, desde o ingresso em Santa Maria, de que em sua figurinha atraente e serena se acumulavam todos os dotes necessários à mulher para se tornar a companheira ideal de um homem como ele, mas pobre emigrado do berço natal, destituído de bens materiais, sem nenhuma projeção, numa sociedade a que não se impusera ainda, e acima de tudo simples empregado dela própria, como ousaria propor-lhe aliança matrimonial? Max era excessivamente altivo para se expor ao ridículo ante os próprios conceitos, e o orgulho, então, domou em seu seio os arroubos amorosos, tolhendo-os sob uma atitude tão intransigentemente discreta que provocava frequentes lágrimas à pobre Pamela, levando-a a acreditar não ser absolutamente amada. Comumente os observava sorrir, do meu posto de modesto tutelar de além-túmulo, investido consoante já o confessei, de incumbências recebidas de planos superiores do espaço, em torno de Pamela, e necessariamente também de Max, que a ela eu sabia ligado por liames espirituais indestrutíveis, e pensava por vezes entristecido, como as convenções sociais terrenais infelicitam as criaturas, elas próprias emaranhadas nos enredos preconceituosos que tecem, estabelecem o agravo das próprias provações, permitindo-se descontentamentos penosíssimos, divorciadas que se aprazem de ficar da simplicidade do coração, que tudo facilitaria em torno dos seus passos. Eu vi a minha doce Pamela debulhar-se em lágrimas ocultas de todos, amargurada e sofredora, ela que tanto merecia ser feliz, isolada com as próprias mágoas, nos belos aposentos que pertenceram à minha afilhada Esmeralda, supondo-se menosprezada por um coração que, no entanto, a idolatrava, mas o qual também se torturava, desencorajado de manifestar-se, escudado em pontos de vista que considerava como dignidade pessoal, mas que em verdade não passava de inferior sentimento de orgulho e despeito, por não se ver em condições de também ofuscar a outrem com idênticos cabedais. Eu sabia ser o coração de Pamela simples e sereno, incapaz de distinguir na fortuna que herdara quaisquer impedimentos à realização das suas nobres aspirações em torno do agrônomo suíço, mas também a este via passar noites insones e desoladas, esbulhando a mente para a solução de interrogativas desesperadoras, na crença de que a jovem fazendeira, ouvindo-lhe os protestos de amor, pudesse suspeitá-lo torpe e ambicioso, capaz de trocar-se por benesses pecuniárias. Dizia então comigo mesmo que se avenham com os preconceitos, já é tempo de se pautarem por diretrizes mais concordes com bom senso, não interferirem em pormenores que só a eles mesmos dizem respeito, estão atados espiritualmente pelos mais sublimes laços de afetividade,
onde se entender mais tarde ou mais cedo, pela própria força do sentimento que os irmana. Não obstante, tais contratempos não afetavam o progresso das eiras de Santa Maria, que prosperavam aos olhos vistos. Max trabalhava com amor à própria profissão, para a mulher a quem adorava, e bem inspirado tanto no dever, como nas gratas vibrações do empolgante sentimento a que se escravizava. Era bem certo que operava milagres na antiga instância do comendador Sequeira de Barbedo. Vilas residenciais para colonos e funcionários surgiram onde outrora só se distinguiam casebres inóspitos, tristes remanescentes dos tempos da escravatura, que o meu digno compadre Antônio de Maria não soubera a tempo expungir de suas terras, e surgiram sob as mãos do inteligente Max, graciosas e confortáveis na sua singeleza campestre, para júbilo dos empregados da fazenda, desde o administrador ao último trabalhador braçal. A produção multiplicou-se, os processos agrários mais modernos, inteligentemente aplicados, deram em resultado fartas colheitas, celeiros abarrotados, trabalhadores orgulhosos do próprio labor e confiantes em si mesmos e no futuro, mesas bem provistas, os votos de prosperidade perene. Em pouco tempo, Santa Maria lindou-se de 1000 aspectos garridos, e dizia que até as searas mais distantes e os riachos que lhe emprestavam frescor e animação, o gado e o passaredo irrequieto, como as flores recendentes e os pomares convidativos, elevavam cânticos e ações de graças ao Criador Supremo, conjugando vibrações harmoniosas com os homens no mesmo amplexo de congratulações fraternais. Escolas foram levantadas e Pamela, feliz de poder ser útil ao próximo, alfabetizava e instruía gratuitamente a crianças e adultos, fiel a uma mentalidade iluminada por superiores normais, compreensiva das necessidades urgentes da pátria, e por isso mesmo servindo ao humilde, mais eficientemente, no setor que lhe era afeto, e porque cultivasse a música, repartiu do encantamento que da divina arte recebia, com quem dele também desejasse saturar o próprio coração, e porque assimilasse as sublimes fragrâncias do Evangelho do Mestre Nazareno, de estender o coração às lúcidas inspirações celestes, e despetalou ensinamentos redentores sobre as almas simples que a rodeavam, moral e mentalmente, reeducando-as para o progresso com o divino Cordeiro. O próprio Marx, a quem de início assuntos filosófico-religiosos não tentavam, passou a interessar-se pelas mesmas empolgantes dissertações que periodicamente ouvia fazer aos alunos, e, encantado e surpreso, deixava-se prender pela palavra inspirada da mulher amada, que lhe apontava aquele traçado luminoso, porque tanto aspirava sua alma, e cuja ausência do entendimento dele havia pretendido fazê-lo insatisfeito, predisposto à neurastenia e o negativismo. E tudo sorria em Santa Maria, suscitando dúlcidas vibrações de reconforto, depois de cerca de 60 anos de desoladora inquietação.